AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo. AgroNews Rural. Apresentação: Naulo de Paula, o repórter sertanejo. Estamos começando o nosso programa AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo. Eu sou Naulo de Paula, o repórter sertanejo, e a partir de hoje aí estarei trazendo esse programa para você com muitas dicas, informações e orientações para você. Programa AgroNews Rural comigo, Naulo de Paula. Confira os destaques de hoje. Pimenta de cheiro, um excelente negócio. 8 dicas para você criar codorna e ter lucro. Como criar pouco caipira e ter lucro alto. A criação de peixes em caixa d'água tem sido um excelente negócio para produtores. Vamos trazer 9 dicas para você iniciar uma plantação de bananas. E hortaliças, 8 dicas para o cultivo. Fui visitar um produtor rural na Chácara Paran e mostrar a sua produção de pimenta de cheiro. Um excelente negócio. Confira na matéria conosco. Olá, meus amigos, eu sou Naulo de Paula, o repórter sertanejo. Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, olha onde eu estou, hein, meus amigos? Estamos aqui na Chácara Paran, aqui do meu amigo Fabiano Paran. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem. Qual que é a lavoura que você está produzindo aqui na Chácara Paran? Aqui na Chácara Paran nós estamos produzindo pimenta de cheiro. Aqui estamos com 11.800 pés plantados. E você tem mais ou menos uma noção assim, de qual que é a produção que você está tendo aqui semanalmente ou mensalmente? Semanal está em torno de 4 toneladas semanal. Vimos aqui visitar, né, a Chácara Paran, aqui do meu amigo Fabiano Paran. Ele que é um produtor rural aqui da cidade de Mozarlândia, no estado de Goiás, no Brasil. Fabiano, tem quanto tempo que você chegou e de onde você veio que você chegou aqui para Mozarlândia? Tem 4 anos em Mozarlândia, né? Tem 1 ano que eu estou aqui produzindo pimenta de cheiro, né? E é um produto belíssimo, de qualidade, viu? Muito bom. E além da pimenta de cheiro, você trabalha com algum outro produto? Eu planto aqui melancia, hortaliça, né? Em geral. E a Chácara Paran hoje, ele é propriedade sua ou é alugada, arrendada? Alugada. Para você ver, meus amigos, que como eu tenho falado no nosso canal, da viabilidade de você não só ser proprietário, como você também alugar ou arrendar. Veja aqui o exemplo, né, desse produtor rural aqui de Mozarlândia, né, aqui na Chácara Paran, né, está produzindo nesse regime aqui de arrendamento, né, e está produzindo muito bem. Para os nossos espectadores saber, Fabiano, mais ou menos qual que é o preço por atacado que você está vendendo hoje aí, a sua pimenta de cheiro hoje? Hoje no mercado ela está custando R$10 para entregar no Ceasa. Hoje no mercado dela, R$10 o quilo. Você tem feito alguma parceria ou está fazendo um trabalho independente? É a nível de estado, é a nível nacional? Como é que é o seu projeto? Estado, eu tenho parceiros. Eu entrego em São Paulo e Goiânia. Essa parceria, no caso aí, é com outro produtor ou é com um grande consumidor, uma empresa? Como é que é? É uma empresa de temperos. Certo. Ah, tá. Então, nesse caso, você produz aqui a pimenta de cheiro, não só para o consumo lá no seu verdurão, né, que você também tem um verdurão na cidade, né? Tem um verdurão também na cidade, também levo para lá. Que tá aí mostrando hoje aqui pra gente, né? Você vai ver nas imagens aí, uma belíssima lavoura de pimenta de cheiro que ele produz aqui, de excelente qualidade, tá ok? Então, Fabiano Paran, 1 ano aqui nessa propriedade produzindo. 1 ano produzindo, graças a Deus, bom demais. E hoje aqui, qual que é o seu foco, além do final dessa lavoura de hoje, de pimenta de cheiro? Meu foco, eu tenho peixe também, tem tanque de peixe, né? E várias opções aqui. Certo, então além de trabalhar com a pimenta de cheiro, você trabalha com a piscicultura aqui na chácara. Tem peixe aqui, tanque de peixe. Certo, e você comentava, né, anteriormente com a gente aqui nos bastidores, que no final de você produzir a pimenta de cheiro, né, você além de trabalhar com a pimenta de cheiro, você está trabalhando também com hortifruti, não é isso? Hortifruti também. Certo, que tipo de produto que você produz na sua hortaliça hoje? Aqui tem couve, tem alface, tem rúcula, tem feijão de corda, tem pepino, melancia, vários tipos de hortifruti. E essa produção que você produz na sua hortaliça é consumida aqui
no Verdurão Parã, em Mozarlândia, ou você atende um outro consumidor no estado? Não, só aqui em Mozarlândia mesmo. No caso, a que você produz aqui, a hortifruti, é para atender só Mozarlândia. Só Mozarlândia. Você tem algum projeto de expandir isso aí, atender a região, o estado? Tem uma área já tá gradeada aqui pra gente plantar mais aqui, expandir a região, aqui Goiânia, né, entregar no Ceasa. Então o foco principal seu hoje é a pimenta de cheiro. É a pimenta de cheiro. Além de estar trabalhando também com a piscicultura, com a hortaliça, né? Isso. A pimenta de cheiro é o seu carro-chefe hoje. Isso sim. O que você tem para dizer aqui para nossos espectadores? Vai valer a pena produzir a pimenta de cheiro? Se é um bom negócio para quem está vendo, né? Se dá lucro, se compensa? Fala um pouquinho com os nossos espectadores aí. Então, para produzir a pimenta de cheiro, o custo é mínimo, não é tão grande assim que vocês podem pensar, entendeu? É as mudas que eu compro, é o adubo que é semanal, né? O remédio que a gente usa aqui é muito orgânico, é muito bom, né? Não é tão caro assim para produzir, não. Uma avaliação que você faz, a questão de preço. Hoje, para a questão de custo hoje, você pode passar mais ou menos assim, uma porcentagem da sua margem de lucro em questão à produção da pimenta de cheiro hoje? Tenho. Qual que é a sua margem aqui, hoje? 11.800 pés, né, plantado. Certo. Aqui ela tem me render 380 mil reais. Esse valor aí... Esse valor que vai em 4 meses. Em 4 meses? Produção. Seria a produção final ou só um top da produção? Um top da produção. Hoje, para você que é um produtor de pimenta de cheiro, Fabiano, o preço da pimenta de cheiro hoje, ela está no seu auge de valor, ela está no preço mediano, como é que ela está hoje? Não. O preço está de 10 reais, ela chega até a 20 reais o quilo até setembro. Isso aí é preço de atacado? Em preço de atacado. Mas aí tem época do ano, por exemplo, o período de entre safra, que ela pode chegar num valor maior ou menor? Chega menor. Ela certo. Baixa. Agora vai até setembro no pique bom. De até 20 reais o quilo para entregar. Então veja que Fabiano Parã, aqui na Chácara Parã, em Mozarlândia, Goiás, está dando um excelente exemplo para todos. Fabiano Parã, as suas considerações finais, o que você tem a dizer aqui da sua propriedade e quais são os seus projetos futuros aqui para essa propriedade? Eu quero chegar a plantar 25 mil pés de pimenta de cheiro e um alqueiro de melancia que estão preparando também. Certo. Isso aí já tem, além do seu verdurão ali na cidade, já tem também o consumidor definido já. Já sim, já tem. Veja só como é que é. Então assim, além dele trabalhar na produção rural aqui no seu sítio, na sua chácara, ele também já tem essa ligação aí. Quer dizer, hoje em dia o que manda muito é, além de você produzir o seu produto, é você também ter com quem entregar o seu produto. Como eu falo, produzir sempre tendo foco a ser direcionado. O que você pode falar aí para o nosso espectador do nosso canal hoje a respeito assim, de produzir a pimenta hoje para você? É um bom negócio? Você aconselharia quem está assistindo a produzir? Sim, é um ótimo negócio, muito bom mesmo. E pode produzir que você ganha dinheiro, viu? É muito bom mesmo. Com certeza. E para você hoje, na sua empresa, até onde você quer chegar? Eu quero chegar a um nível bom. A nível de produção, por exemplo, você pretende fornecer, além da pimenta, os demais produtos aqui da sua chácara, a nível de estado, a nível de país, ou continuar com o seu parceiro? A nível de estado. Eu tenho muitos parceiros bons também. Então veja, meus amigos, que esse é um bom exemplo. Estamos aqui na Chácara Parã, do nosso amigo Fabiano Parã, e eu estou muito contente, muito feliz de estar aqui, viu? Muito obrigado, Fabiano, de nos receber aqui na sua propriedade, pelo seu carinho aqui de tratar a gente. Pode ter certeza, pessoal, é um bom exemplo de propriedade, um bom exemplo de negócio, e eu estou aqui, pessoalmente, eu pude visitar aqui a sua lavoura de pimenta também, e também a sua hortaliça ali, e ver que são produzidos com excelentes produtos, com qualidade, tá? E produtos aí orgânicos, para chegar na mesa do consumidor com excelente qualidade, você pode ter certeza disso. Muito bem, meus amigos, é isso aí. Estamos aqui na Chácara Parã, Fabiano Parã, agradecendo a você pelo seu carinho, tá? De nos receber aqui, nós, do nosso canal. Eu sou Naldo de Paulo, repórter sertanejo, aqui com Fabiano Parã, da Chácara Parã. Nessa matéria você vai ver muito interessante, trazendo para você aqui 8 dicas para você ganhar dinheiro na criação de codorna e ter muito lucro.
Você quer saber dessas dicas? Confira na matéria conosco. 8 dicas para criar e você ter lucro. Portanto, meus amigos, para iniciar uma criação de codorna poedeiras, é necessário construir um galpão onde as codornas ficarão presas em gaiolas. É preciso dispor também de ração de postura, boa iluminação no local, água e ventilação. O investimento inicial é variável, mas com R$20 mil é possível começar já uma boa criação de codorna. Os ovos de codorna, por exemplo, têm uma grande procura no mercado, então por isso acaba sendo aí um bom negócio investir na criação dessas aves. Afinal, é possível vender para supermercados, fábrica de ovos em conservas, distribuidora de ovos e muito mais. Porém, muitas pessoas têm dúvidas sobre o processo de criação, não sabem como iniciar e nem o que precisa. Justamente por isso, eu decidi compartilhar algumas informações com você aqui nesse vídeo. Então veja comigo 8 dicas para começar uma criação de codornas poedeiras e ter lucro. Então a primeira é: escolha a raça para começar a criação de codorna. Portanto, meus amigos, a codorna predominante em criações aqui no Brasil e em muitos outros lugares do mundo é a japonesa ou a Coturne japonica. Isso porque ela tem uma adaptação muito mais fácil ao nosso clima e tem uma produção maior de ovos por dia. Lembrando que essa raça também é uma boa opção para quem quer trabalhar com criação de codornas para corte. Elas já estão prontas para o abate em 5 ou 6 semanas de vida e em tempo para a codorna começar a botar ovo fica aí entre 35 a 45 dias. Então elas costumam ter de 155 a 180 gramas e são de cor castanho no peito com pintas pretas. Então essa que nós citamos aqui é a Coturnic japonica. Ela é uma ave, né? A Coturnic japonica é uma espécie de ave da família Phanisidae pertencente ao gênero Coturnix. Essa espécie é encontrada na Ásia Oriental, principalmente na China, Japão e Coreia. A codorna japonesa ela é uma espécie que foi domesticada e hoje é utilizada em todo o mundo para a produção de ovos e carne. Ela tem um peso entre 90 gramas e nome científico Coturnic japonica. O estado de conservação quase ameaçada, então são estado decrescente. E a classificação superior dela é a Coturnix. A classificação espécie, essa classe aves e espécie C japonica. Então vamos aqui, a dica 2 das 8, local para a criação de codornas poedeiras. Portanto, meus amigos, o local ideal para criar suas codornas, é claro, é no campo, seja em sítio, fazenda ou em uma casa grande na área rural. Para 2.000 aves, você precisa de um espaço de cerca de 16 metros quadrados, com estrutura de madeira, coberto entre telha de amianto, de metal ou madeira mesmo, para proteger de sol e de chuva. Outra coisa importante é que o espaço tenha ventilação sem corrente de ar, iluminação indireta de 14 a 16 horas e temperatura controlada entre 25 graus a 27 graus centígrados. A unidade precisa estar entre 60% para as aves, né, que estão em reprodução. Uma umidade aí mais alta ou mais baixa pode prejudicar a produção. Dica 3. Monte a estrutura correta. Dentro desse galpão que você vai construir, será necessário instalar gaiola de arame galvanizado. São nelas que as codornas viverão e colocarão seus ovos. A ideia é que fique uma em cima da outra e tenha 30 por 30 por 30 centímetros, com altura de 12 a 15 centímetros, de acordo com o Globo Rural, aí onde foi citado esse exemplo, né? Em uma gaiola dessa, por exemplo, ela pode ficar até 5 aves. É preciso ter responsabilidade em relação à saúde dos animais. Uma gaiola muito populosa vai gerar estresse e briga. Então é importante também que você compre comedouros e bebedouros do tipo nipple e que as gaiolas sejam instaladas em alguns centímetros, entre 10 e 30 acima do chão. Outro ponto fundamental, elas precisam ter um certo declive com serragem embaixo para que os ovos deslizem para o fundo da bandeja em segurança.
Esse declive também vai funcionar bem para depósito das fezes sem que as aves precisem ter qualquer contato. Dica 4. Alimentação e água. Além de água sempre limpa, as aves precisam de alimentação adequada de acordo com o objetivo da criação. No geral, são animais que se alimentam de forma vegetariana, mas o ideal é que você trabalhe com a ração. Assim, elas ficam nutridas corretamente e conseguem se reproduzir com facilidade. E a recomendação, ainda segundo as informações que nós obtivemos, é utilizar alimento com 25% de proteína bruta, 3.000 quilocalorias por quilo de alimento, 3,5% de cálcio e 3 por 1 e 1 de fósforo. E é justamente com esse ponto que você vai gastar mais dinheiro na sua criação. Mas também é o que influencia diretamente o seu resultado. Então, capriche na qualidade. Dica 5. Higiene e saúde dos animais. Além de manter a água limpa e retirar as fezes com frequência para manter as gaiolas limpas, é importante que se tenha cuidado com o acesso de predadores ao galpão. Por isso, mantenha o local fechado sem possibilidade de invasões. Além disso, crie medidas protetivas contra ratos, moscas, outras pragas e tenha muito cuidado com o acesso de pessoas ao local, porque não existe um protocolo específico para vacinação dessas aves. Muita gente resolve investir em criar codornas como negócio porque são animais fáceis de cuidar e resistentes. Dica 6. No caso de produção para corte. Se o seu objetivo é criar codorna para corte, além dessa estrutura e esses cuidados que mencionei, será possível investir em chocadeiras. As aves não são boas em chocar e você vai precisar de uma ajudinha com isso. O custo com esse equipamento pode ser alto, mas é um investimento a longo prazo, visto que as codornas crescem e chegam ao período de corte muito rápido. Os ovos gerados por ave de 45 dias, que tenham mais de 11 gramas, devem ser levados para incubação e em 17 dias já nascem filhotes com cerca de 6 gramas. Dica 7. Investimento para começar a criar codornas. O custo por ave pode variar de R$ 7 a R$ 18 de acordo com a forma de criação. Se colocarmos uma média de R$ 10 e pensarmos em uma criação de 2.000 unidades, o investimento será de aproximadamente R$ 20.000. Lembrando que em cerca de 45 dias você já terá ovos para vender, o que significa que o retorno do investimento é rápido se houver organização e uma boa estratégia de venda. Mais do que ter dinheiro para começar um negócio, é importante ter dedicação e cuidado com o manejo dos animais. Dica 8. Criar codornas poedeiras é lucrativo? Então a margem de lucro no negócio de codorna pode chegar a 30%. Uma criação com comercialização de 10.000 codornas por mês, por exemplo, consegue faturar cerca de R$ 30.000. Os valores vão variar de acordo com o projeto de cada um. Se é um só focado em ovos, no abate ou na comercialização de recém-nascidos. Mas o que se percebe é que esse é um mercado lucrativo e com retorno rápido de investimento. É claro que para ter êxito você precisa de um bom período de análise no mercado da sua região e de planejamento e pesquisa. Então, comece a sua criação de codornas poedeiras. Se o seu objetivo é começar uma criação de codorna poedeira, utilize todo esse conteúdo a seu favor e dê pontapé inicial. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e incentivador para você, que é o nosso papel aqui, é te ajudar, te orientar e te incentivar. Então eu recomendo que você veja também outros vídeos aqui no nosso canal, Você pode também montar aí uma fábrica de ovos de codorna em conserva, porque é um modelo de negócio muito lucrativo dentro desse ramo. Ou seja, você pode aí estar beneficiando todo o seu produto, além de fazer a conserva dos ovos, embalar os ovos em embalagem apropriada para entregar nos supermercados. Você pode também fazer o abate daquelas codornas que já está ficando mais velha ou já gordinha e vender ela congeladinha, friadinha e abatida. Então tem vários meios de você ganhar dinheiro com a codorna aí, e ter o seu lucro com certeza, ok, meus amigos? Por falar em criação, nessa nova matéria agora, vamos trazer para você como criar porco caipira e ter um lucro alto. Então confira na matéria com a gente aí. Como criar porco caipira e ter um lucro alto? Meus amigos e minhas amigas do agro, o animal rende lucros com opções de estrutura e alimentação de baixo custo. Confira como criar porco caipira e ter um lucro alto. Portanto, o comércio de exemplares de porcos caipira
para carne ou banha rende lucros para o produtor da criação, que pode ser uma atividade barata se realizada com opções de estrutura e alimentação de custo baixo. Ao contrário aí dos grandes criatórios que utilizam o sistema intensivo visando atender às linhas de produção dos frigoríficos espalhados pelo país, a lida com um pequeno plantel de porcos é uma prática de subsistência mais acessíveis aos agricultores familiares. O manejo do animal em propriedade de poucos hectares no caso, sítios ou chácaras, ainda pode ser uma fonte de renda para o criador com o comércio do mamífero e de seus subprodutos para a vizinhança e também na sua região. As vendas de exemplares de banha de porcos, por exemplo, ou de carne, por exemplo, são, em geral, os principais objetivos da engorda de suíno no sistema extensivo. Portanto, a disponibilidade de piquetes com boas condições de vegetação, secos e sem áreas úmidas ou alagadiças, já é um bom começo para uma atividade que requer poucos cuidados e tem baixo custo. Prolífero e rústico, o suíno não demanda muito investimento para se desenvolver e, ao mesmo tempo, apresenta alta produtividade, oferecendo uma excelente oportunidade de empreendedorismo rentável para o produtor. Ele pode ser dócil, o porco é fácil de criar, inclusive tem a favor a capacidade de enriquecer a terra onde vive, devido ao hábito de remover o solo. O animal permite a introdução de adubo em camadas mais profundas e, com suas dejeições, a restituição de alimentos de valor para a fertilidade. Então, o processo é importante para que não seja despejado o dejeto dos suínos em rios e córregos, evitando danos ao meio ambiente. No entanto, é preciso seguir algumas medidas para garantir o êxito na criação. As instalações e equipamentos devem ser eficientes e alimentação adequada e a proteção do rebanho contra enfermidades assegurada. Os animais também precisam ser de boa genética e procedência, condições fundamental para obter os benefícios da rapidez com que os porcos se multiplicam e atingem plantéis uniformes de elevada precocidade com grande rendimento. Por isso, é indicado selecionar a introdução de exemplares na criação, conhecendo a origem e a sanidade de cada um. Caso algum mostre sinais de doença, isole-o imediatamente para o tratamento. Apesar de resistentes, a administração de vermífugos periodicamente e de acordo com o peso vivo é necessária devido ao contato que tem com o solo. O acompanhamento de um médico veterinário é importante para orientar sobre as vacinas exigidas. Uma estrutura em desuso pode ser uma opção para adaptar o manejo e baratear os gastos. Madeiros, tijolos, telhas e outros materiais podem ser aproveitados para levantar baias, construir coxos e comedouros, além de fazer cobertura nos mangueiros a fim de proteger os porcos de chuvas intensas e sol forte. Então, por exemplo, no início, o principal atributo para um porco na atividade de criação é ser precoce. Entre as raças brasileiras, a Piau, de alta rusticidade, gera número elevado de leitões por parto e tem dupla aptidão, fornecendo carne e banha, indicada para sistema de engorda a campo. Então, ela também é muito rústica. Outra raça é a Nilo Canastra, que também é uma raça muito rústica, boa mãe, parindo de 6 a 8 filhotes por ninhada e produz muita banha e toucinho. Também com bom rendimento em gordura e dotado de toucinho de excelente qualidade, a Piratininga adapta-se bem em pastoreio e em pocilgas. O caruncho é a raça que pesa menos e de fácil aceitação em relação à variedade de alimentos, embora seja grande produtora de banha. Sobre o ambiente, com condições adequadas, é essencial para a criação. Mesmo sendo os porcos animais robustos, os suínos conseguem viver sob qualquer clima, porém não gostam de temperatura e de umidade do ar elevadas. Em locais frios, é recomendado utilizar cortinas nas instalações e em lugares quentes, equipamento de ventilação, por exemplo. Em piquetes,
é importante haver sombreamento, que pode ser fornecido com o plantio de árvores. Sobre a estrutura, ela pode ser uma pocilga ou chiqueiro erguido com materiais existentes na propriedade ou utilizando uma construção ociosa no local, para que não seja exposta à insolação e tenha bom arejamento. Certifique-se de que esteja voltado para a direção leste-oeste. Melhor se o terreno tiver pouco declive para facilitar a drenagem da água e a movimentação dos porcos. Utilize piso de cimento com pequena inclinação, sem ser muito áspero ou liso, para evitar escorregões ou desgaste nos cascos. Sobre a alimentação, tem grande impacto no custo de produção e podendo chegar a 80% do total. Por isso, deve ser racionalizada e estabelecida de acordo com a idade, fase da criação e finalidade dos animais. A ração balanceada para cada etapa de vida dos suínos é vendida no varejo especializado. Ainda para reduzir gastos com os alimentos, há opções de produzir milho ou outro ingrediente na propriedade e obter produtos alternativos em substituição ao milho e ao farelo de soja. O acesso dos animais a pastagens também contribui para o bom resultado da atividade. Sobre a reprodução, deve ser iniciada com a aproximação das fêmeas a partir do segundo ou terceiro cio e do reprodutor ainda em áreas separadas. Junte os animais somente para cobertura. Recomenda-se fazer 2 a 3 coberturas por cio com intervalo de 12 horas. Depois de 114 dias de gestação, nascem de 7 a 12 leitões que desmamam entre 30 a 45 dias. A ração deve ser introduzida desde os 10 dias para que os seus porcos aí já vão acostumando com essa alimentação, tá ok, meus amigos? Então veja que criar porco caipira pode e tem como se ter um lucro alto aí e ganhar dinheiro, principalmente para você que pode manter as vendas de leitões para quem quer fazer a recria, a venda aí de leitões já capado e gordinho, principalmente nessa época agora, época de Natal, Ano Novo, que está em muita saída de vendas aí. Você pode também vender um pouco tipo banha, para muitas pessoas que se procuram, porque a banha de porco está sendo muito procurada ultimamente, né? Além de que você pode fornecer para açougues que estão buscando muito porco caipira, para supermercado que também tem açougue onde vende também, né, a carne suína, açougues especializados em suíno e também aquelas famílias, né, que procuram aí o sitiante chacareiro para comprar um suíno já batido limpinho para colocar ali no seu refrigerador e tá aí fazendo um consumo diário aí. Então, meu amigo e minha amiga, essa foi a nossa dica de hoje. Como criar porco caipira e ter um lucro alto. Com certeza aí toda a cadeia produtiva da suinocultura ela é muito interessante. Desde que você cria o caipira ou o granja, você tem como ganhar dinheiro sim, tá ok? No Brasil tem crescido muito aí a produção de peixe em criação aí, tanto nas propriedades, nas zonas rurais e até mesmo nas zonas urbanas. Veja então aqui como criar peixes em caixa d'água. Confira na matéria com a gente. Criação de peixes em caixas d'água. O sistema de criação de peixes em caixa d'água é intensivo e pode ser utilizado ao mesmo tempo para a produção de hortaliças. Então, responsável pela produção de mais de 600 mil toneladas de peixe em nosso país, a piscicultura coloca o Brasil em posição relevante no ranking mundial da produção de peixes. Com projeções de crescimento cada vez mais, são desenvolvidas novas técnicas e métodos para que a atividade seja otimizada e facilitada para os criadores. O sucesso da atividade, dizendo que o peixe é a carne do futuro, pois as pessoas têm percebido cada vez mais a qualidade deste alimento e seus benefícios para a saúde. Além disso, existe grande mercado para o pescado no Brasil. Então, a criação de peixes em caixas d'água é um sistema intensivo no qual há circulação de água, que pode ser utilizada além da criação de peixes para também estar nutrindo as hortaliças e também produzindo biogás. As caixas d'água de fibra com capacidade de 500 litros se transformam em tanque de criação, que devem ser conectados a um sistema de filtragem para que sólidos e amônia sejam retirados.
esse sistema é composto por 3 filtros montados em série, em que a água circula em um sistema fechado e retorna para os tanques de criação após isso. Então confira aqui comigo algumas informações importantes para esse tipo de criação de peixes. Primeiro, o filtro, né? A composição dos filtros deve ser de caco de telhas, caco de tijolos, brita, areia grossa e tela tipo sombrite. A estufa também, a água mantém também no caso a água em temperatura adequada para a criação de certas espécies de peixes, na maioria dos dias, como as tilápias, por exemplo. O biodigestor é constituído de 4 caixas de fibra de 500 litros, virada uma de boca para a outra, compondo 2 módulos de biodigestão. A água com resíduos. Então, meus amigos, a água produzida pela criação, ela é enviada, no caso, para os 2 reservatórios de 1000 litros, onde é misturada ao biofertilizante e aproveitada em aquaponia para a produção de hortaliças. Então, as espécies de peixes mais recomendadas para esse sistema, quais são? Assim como já mencionado aqui nesse vídeo, a tilápia é a espécie de peixe que encontra melhores condições para a criação nesse sistema, mas precisamente a tilápia gift, que é Aureochromis miloticus, que é uma versão da tilápia. E a quantidade de peixes por caixa. Em cada tanque de criação recomenda-se colocar 90 alevinos, o que produz uma densidade média de 180 peixes por metro cúbico de água. Investimento: valor gasto considerando o período de 1 ano ou com 2 ciclos produtivos de 6 meses é de R$ 1.800. Esse é o custo anual de produção da estufa de peixes, considerando alevinos, mudas, ração, energia elétrica e lenha para aquecimento, entre outros investimentos. E o valor estimado de receita, considerando uma produção de 512 kg de peixe vivo com um preço médio de comercialização para o consumidor final de R$ 6,25 o quilo, obtém-se R$ 3.200 como renda bruta anual. Concomitantemente, a cada quilo de peixe produz-se aproximadamente 4 cabeças de alface que, se comercializada a R$ 2,00 para o consumidor final, rende receita bruta de R$4.000 no caso e R$ 96,00, custeando a produção de peixes e ainda produzindo lucro. Por fim, com a subtração das despesas estimadas no item que nós citamos aqui no vídeo, a receita líquida obtida em um espaço de 100 metros quadrados seria aí de R$ 5.496. Então você pode observar aí que você trabalhar aí com a produção, né, criando peixes em caixa d'água, principalmente a tilápia, que se dá melhor nesse negócio aí, você pode ter aí essa renda aí, ó, e no máximo de 100 metros quadrados, tendo aí R$ 5.496 mensais de renda que você pode estar conseguindo aí, no caso, né, dentro dessa criação de tilápia, nesse pequeno espaço de terra aí, onde você pode estar ganhando dinheiro com a criação de peixe. Então observa, meus amigos, que criar peixes em caixa d'água hoje tornou-se um sistema de criação de peixes, né, que principalmente é um sistema intensivo e ele pode, meus amigos, ser utilizado ao mesmo tempo para a produção de hortaliças, como já dissemos aqui no começo do vídeo, porque com os resíduos da água do peixe, da criação da tilápia, por exemplo, dos peixes, você pode misturar com outros produtos ali e tá irrigando a horta para que ela venha ter um adubo correto e você venha ter economia nos investimentos também na produção da horta e fazer esse casamento aí entre criação de peixes no caixa d'água e gerando também aí, né, adubos para a hortaliça. Com certeza vai te ajudar bastante. Você pode ganhar dinheiro. Talvez você tenha uma propriedade, né, uma chácara, um sítio, e ele não dispõe de muita água. Então não dispõe de um córrego, de uma represa, por exemplo. Não tem como escavar um tanque, que você não dispõe de água na sua propriedade. Então esse sistema de criar peixes em caixa d'água é um sistema que você tendo aí uma cisterna boa, você tendo um poço semi-artesiano muito bom de água aí, você pode manter tranquilamente aí tendo uma renda com a criação de peixes em caixa d'água, tá ok? Falando em plantação, vamos trazer para você agora
9 dicas para você montar aí uma plantação de banana. Visitamos aqui e vamos trazer para você. Confira na matéria com a gente. 9 dicas para iniciar uma plantação de bananas. Então, meus amigos, sobretudo, a banana está presente no cotidiano aí da maioria dos brasileiros. Por isso, optar pelo cultivo da fruta é, sem dúvida, uma alternativa de atividade de agronegócio com grande potencial de crescimento no mercado. Além disso, a banana oferece inúmeros benefícios à saúde humana devido aos seus diversos nutrientes, como por exemplo o magnésio, o fósforo, o sódio e o potássio. Então, das 9, a primeira é: saiba mais sobre a bananeira. Então, meus amigos, embora a bananeira apresente aí somente um cacho por ano, a sua produção é abundante. Isso porque algumas pencas da árvore podem conter até 200 bananas. Ademais, a bananeira é constituída por um tronco falso repleto de folhas grandes e verdes, que podem chegar a medir até 1,8 metro de altura. Dessa forma, as frutas nascem a partir do caule subterrâneo, conhecido como rizoma. Dica 2. Confira as variedades. Então, entre as variedades mais cultivadas de banana estão a Pacovan, o Nanicão, Prata, por apresentarem fruto de tamanho maior. No estado de São Paulo, por exemplo, em alguns estados da região sul, a nanica é uma das mais cultivadas, conhecida por fruto de tamanho médio e grande. Ademais, a banana maçã, extremamente saborosa, pode ser menos produtiva quando o assunto é quantidade, mas ainda assim tem ótimo valor mercadológico. A dica 3. Descubra as condições climáticas ideais para o plantio. Então, meus amigos, a banana tem origem asiática, portanto, o clima mais adequado para o seu desenvolvimento é quente e úmido, com temperaturas que variam entre 22 a 31 graus centígrados. De fato, as plantações de banana brasileira se desenvolvem com mais facilidade, principalmente as que estão localizadas nas regiões do Nordeste e Sudeste. Então, o plantio pode ser realizado durante todo o ano em locais sem ocorrência de geadas, com boa irrigação e clima seco. Uma dica importante é realizar o plantio no início das temporadas de chuvas. 4ª dica: encontre o solo ideal. Então, assim como na maioria das plantações, o solo ideal para o plantio da bananeira deve apresentar boa drenagem, afinal, o encharcamento pode apodrecer as raízes da planta. Além disso, é recomendado que as áreas selecionadas sejam planas e menos acidentadas, de preferência com declive inferior a 8%. Então, as bananeiras precisam de profundidade acima de 25 centímetros do solo. Portanto, é importante que a limpeza do solo seja realizada regularmente, com o uso de um facão, para eliminar as folhas verdes e brotações indesejáveis. Além disso, é preciso folhas velhas e brotações indesejáveis, no caso tirar e é preciso que o solo esteja devidamente enriquecido com matéria orgânica, entendeu, meus amigos? Dica 5, a importância da adubação é outro fator muito importante aí na produção de banana. Sobretudo, o processo de adubação deve ser realizado para atender às necessidades de cada solo. É essencial considerar que as bananeiras requerem acréscimo de potássio para que possam se desenvolver. E essa dica, invista em uma adubação feita a partir de 2 litros de esterco de aves, 10 litros de esterco de curral curtido e 1 litro de torta de mamona. Dica 6. Processo de semeadura. Primeiramente, para iniciar a semeadura é necessário abrir as covas para plantar as mudas. As covas devem apresentar 30 por 30 por 30 centímetros. Porém, existe também a possibilidade de abrir sulcos com profundidade de ao menos 30 centímetros. Então é necessário estabelecer o espaçamento entre as plantas de acordo com o porte das mesmas. Por exemplo, no caso de cultivares altos, a indicação é de 2 por 3 centímetros. É essencial que haja somente uma folha por cova. Isso porque uma única planta ocupa em média 5 metros.
Dica 7, sobretudo, a fase de colheita se dá, um ano após o cultivo. Então pode se prolongar pelo ano inteiro para realizar a colheita das frutas. É preciso muito cuidado para não estragá-las. Isso porque os átrios, mesmo que pequenos, podem motivar o escurecimento dos espécimes e afetar o valor mercadológico das mesmas. Dica 8, importante, cuidado com as pragas. Então, pragas como broca do rizoma, ácaros, tripé da ferrugem, nematóides são as mais frequentes na lavoura de bananas. Além disso, algumas variedades da planta podem ser afetadas por algumas doenças, como o mal do Panamá, cigatoca amarela e o moco. Porém, é possível controlar as pragas das bananeiras a partir da gestão adequada da cultura, processo que envolve o estudo das possíveis epidemias e o planejamento do uso de fertilizantes e defensivos agrícolas. Dica 9, comercialização da banana. Então, essa é a última dica, falando sobre aí a comercialização no mercado interno, que é um fator importante, Então, a falta de cuidado na fase de comercialização, meus amigos, é responsável por aproximadamente 40% de perda do total da banana produzida no Brasil. As perdas são maiores nas regiões Norte e Nordeste, onde a atividade é menos organizada. Nas regiões Sul e Sudeste, as perdas são menores. Então as perdas estão assim distribuídas, Na lavoura, mais de 5%. No processo de embalagem, mais de 2%. No atacado, de 6% a 10%. No varejo, de 10% a 15%. E no consumidor final, de 5% a 8%. Então, no processo de comercialização, a etapa do transporte destaca-se como das mais importantes. A produção brasileira de banana e platano, então, quando destinada ao mercado interno, é geralmente transportada de forma inadequada, contribuindo para perdas substanciais na fase de comercialização e o rebaixamento no padrão de qualidade da fruta. Nas regiões Norte e Nordeste, o intermediário que transporta o maior volume da produção com destino aos grandes centros consumidores não faz de forma adequada. Os cachos ou as pencas são amontoados diretamente nas carrocerias dos caminhões sem nenhuma proteção. Em relação à forma de comercialização, os negócios com a banana no Brasil são de 3 tipos. São as transações com banana verde, com cachos a granel ou em pencas em caixas. Transação com banana madura no atacado, em caixas ou cachos, e também a transação com banana madura no varejo, em dúzias ou por peso. Entre as diversas categorias de comerciantes que operam no mercado atacadista doméstico de banana e platano, destacam-se caminhoneiros, barqueiros, atacadistas, inclusive as cooperativas, e feirantes com estufas para maturação. Geralmente se relacionam diretamente com os produtores na operação de compra para depois revender o produto, pois raramente possuem instalações para manutenção. Os atacadistas localizam-se geralmente em mercados terminais ou em armazéns próprios. O produto climatizado alcança melhores preços no comércio varejista. Em vista disso, produtores de cooperativas têm construído câmaras de manuturação e em pequena escala fornecem aos atacadistas a banana já climatizada. Também aos feirantes, num processo de integração vertical, constrói estufas onde procedem a maturação da fruta. E, em geral, nas próprias residências, executando o serviço, absorvendo as margens de comercialização dos atacadistas. Então, quanto ao comércio varejista, o maior percentual é realizado por feirantes em quase todas as capitais dos estados brasileiros e mesmo em muitas das maiores cidades do interior. Outros tipos de estabelecimento que integram a cadeia de comercialização de banana no Brasil, com diferentes graus de participação em cada região, são supermercados, ambulantes, mercearias, quitandas e armazéns e também os empórios. Então, algumas regiões produtoras do Nordeste, do Norte de Minas Gerais, o acesso ao conjunto dos agentes de comercialização denominados sacolões, supermercados, rede de supermercados e grande varejista é restrito aos grandes produtores tecnificados. Somente esses também têm acesso aos sacolões, que são agentes de comercialização especializados na venda de hortifruti granjeiro. Então, a venda do produto em feiras livres e pequenos varejistas do tipo quitandas é praticada principalmente por pequenos e médios produtores não tecnificados aí nessa forma de produção, ok? E aí, meus amigos, curtiram ficar por dentro das dicas do nosso canal? Então, para iniciar sua plantação de bananas,
Ou então continue ligados conosco, veja os demais vídeos e acompanhe nosso canal aqui com mais dicas que nós temos aqui para você. Por falar em produção de alimento, no Brasil tem crescido muito aí, né, sobre o agro brasileiro na produção de alimentos em geral. Como eu tenho falado aqui no nosso programa, o Brasil até 2030 se tornará simplesmente aí o maior produtor de alimento do mundo inteiro. Então, para falar da produção de alimento, veja aqui hortaliça 8 dicas para o cultivo. Confira na matéria com a gente. Hoje falando sobre hortaliça, 8 dicas para o cultivo, em especial hoje falando sobre a forma hidropônica ou a hidroponia. Então, meus amigos, em qualquer tipo de cultivo, as plantas precisam de certas condições para o seu desenvolvimento e também para o crescimento. Então, em hidroponia, é possível prover todos esses, independente do solo, que é a fonte maior de patógenos, e ainda fornecer uma proteção às intempéries mais fortes por meio de casa de vegetação ou estufas. Então, nesse vídeo aqui, vamos abordar alguns fatores e sua importância que certamente irão ajudar a iniciar ou aperfeiçoar o seu cultivo de hortaliça hidropônica com sucesso, tá ok? Então, como eu prometi 8 dicas, vamos começar a primeira aqui, ó. Primeiro, né? Luz solar direta. Então, meus amigos, as hortaliças em geral precisam de uma radiação direta e não apenas claridade, pois é através da luz solar que as folhas das plantas adquirem energia para fazer a fotossíntese. Portanto, quanto menos luz, menor o crescimento, entendeu? E quanto mais luz, mais possibilidade aí do sucesso na sua hortaliça. Dica 2, escolha bem aonde sua planta irá ser cultivada. Então, meus amigos, com a hidroponia, não utiliza o solo. A planta precisa de um apoio para firmar suas raízes e retirar da solução nutritiva os elementos que precisam enquanto mantém suas folhas recebendo a luz solar. Uma opção são os perfis de dupla camada, pois eles possuem a parte superior e lateral em branco e o corpo em grafite, evitando a entrada de luz, diminuindo o aquecimento do perfil, mantendo a temperatura da solução nutritiva e, consequentemente, a oxigenação. Dica 3. Mantenha as plantas em um ambiente ventilado, pois as plantas necessitam de oxigênio para se alimentarem. Então, elas retiram do ar ou da própria solução nutritiva o oxigênio dissolvido. Por isso, quanto mais oxigênio dissolvido na solução, melhor a absorção dos nutrientes. Elas também retiram do ar o carbono, né, o CO2, que precisam para elaborarem os compostos que precisam, como aminoácidos e proteínas. Por isso, é importante que o ar onde as plantas estão esteja sempre renovado. Nessa etapa, é fundamental escolher a estufa correta para que se tenha uma boa ventilação para ajudar a planta a se alimentar, transpirando pelas folhas e sugando pelas raízes. Dica 4. Mantenha uma solução nutritiva ajustada e utilize ingredientes de qualidade. Na hidroponia, como não há utilização do solo, é necessário preparar uma solução nutritiva para que as plantas alimentem-se, pois elas precisam de elementos químicos que serão combinados com o CO2 para criar compostos orgânicos utilizados na estruturação das raízes e folhas. Essa composição e concentração dos nutrientes é que irão determinar a saúde, tamanho e grau de crescimento das plantas. Dica 5. Acidificação e alcalinidade. O pH, potencial de hidrogênio, influencia no comportamento de certos elementos. Seu controle permite que as plantas alimentem-se corretamente e não fiquem carentes de nutrição. Ela varia de 0 ácido até 14 alcalino, sendo 7 neutro. Em hidroponia, o ideal é trabalhar com pH entre 5,5 e 6,5, pois nessa faixa é onde temos a maior disponibilidade de nutrientes. E caso não esteja em um nível adequado, alguns elementos não se dissolvem e se precipitam. Para medir o pH, é utilizado o pH-ômetro. Dica 6. Meça a condutividade da solução.
pois a condutividade é a forma de medida da condutividade elétrica de uma solução contendo íons em suspensão. Ela nos permite ter uma ideia de concentração de nutrientes na solução nutritiva e dessa forma podemos medir o nível de consumo dos nutrientes pela planta e fazer as reposições adequadas para assegurar que a planta sempre tenha à sua disposição todos os nutrientes necessários. Para isso, utilizamos um aparelho chamado condutivímetro. Dica 7. Esteja sempre atento à temperatura da solução, pois a temperatura também pode provocar uma deficiência nutricional nas plantas. Embora elas suportem temperaturas baixas, alguns elementos não são absorvidos, como por exemplo fósforo, caso a solução esteja inferior a 15 graus centígrados, além de se ter uma perda de oxigênio em temperaturas altas. Sendo assim, a temperatura da solução nutritiva não deve passar dos 30 graus centígrados. Dica 8 e por fim, faça a análise da água constantemente, pois a água é o elemento mais importante no processo de cultivo hidropônico de hortaliça. Ela precisa de ser pura e potável, embora a água encanada possa ser utilizada também depois de um descanso de um dia para que o cloro evapore. Desse modo, é necessário fazer uma análise para identificar possíveis minerais em excesso que possam ser prejudiciais às plantas. Atenção! Água de rios e lagos podem não ser tão viáveis, pois suas características não mantêm um padrão e isso exigirá uma análise mais frequente e atenção dobrada. O resultado positivo do cultivo de hortaliças e hidroponia, em geral, depende de uma série de cuidados, não só da manutenção durante a plantação, como no planejamento também, e uma boa análise financeira e estudos, é claro. Somados eles, contribui para que o produtor tenha os melhores resultados e produto de qualidade aí na produção, né, da hortaliça aí através da hidroponia, ok, meus amigos? É isso aí, meus amigos. Esse foi o nosso programa AgroNews Rural de hoje, o seu programa de dicas e notícias do campo. Espero que você gostou. Se você gostou, já quer te convidar, chegou novato aqui, se inscreva aqui no nosso programa, tá ok? Ative o sino das notificações, dê o seu like no joinha, gostei, compartilhe esse programa aí com seus amigos na sua rede social, venha fazer parte aqui do nosso programa AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo, com Naldo de Paulo, o repórter sertanejo, ok? Então um grande abraço para você e até o próximo programa, se Deus quiser. AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo. AgroNews Rural. Apresentação, Naldo de Paula, o repórter sertanejo.